Fala pessoal, tudo bem? Frederico Pires aqui do Maratonas de Estudante e nós vamos continuar a nossa playlist de cinemática. Já estamos na quinta aula, hein pessoal? Muito conceito visto até aqui, tá bom? Para você que nos acompanha, tamo junto. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Lembrando que nós temos vídeos de matemática, física, química e geografia. Dá uma entrada na playlist, dá uma conferida. Tá muito bacana, a gente tá preparando com bastante carinho, tá bom? Então, pessoal, o que a gente vai ver nessa aula 5? Conceito de velocidade média e de aceleração média. Vamos primeiro discutir um pouco sobre o que é velocidade e o que é aceleração. Velocidade, por definição, é espaço por tempo. Ok? Se você tem uma velocidade de 10 metros por segundo, olha a unidade, metros por segundo. Uma velocidade de 10 metros por segundo significa que o móvel ele anda 10 metros a cada segundo. E o que vem a ser a aceleração? A aceleração nada mais é do que a razão da velocidade pelo tempo. A aceleração da gravidade, se a gente considerar 10 metros por segundo ao quadrado, embora seja 9,8, o que representa essa velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado? Que é uma variação da velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Então, por exemplo, se essa caneta cai, passou um segundo, eu liberei ela do repouso. Passou um segundo, a velocidade dela já é de 10 metros por segundo. Tá bom? Passou 2 segundos, a velocidade dela já vai ser de 20 metros por segundo. Beleza? Então tá bom. Agora, sabendo disso, a gente pode definir o que vem a ser velocidade média. Velocidade média, pessoal, nada mais é do que a variação do espaço pelo tempo. E a gente já teve uma aula especial só para isso, na nossa aula 3. Então, velocidade média vem a ser o espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Por exemplo, um carro ele sai de uma cidade e vai até uma outra cidade. E a gente diz que a velocidade média dele é de 30 metros por segundo. O que vem a ser isso? Vem a ser, pessoal, uma média das velocidades desenvolvidas durante aquele percurso. Assim como a média de uma sala de aula, se uma média de uma sala de aula é 8, há pessoas que tiram nota acima de 8, aquelas pessoas que tiram 8 e aquelas pessoas que tiram abaixo de 8. Assim também a gente tem que entender o conceito de velocidade média. Por quê? Numa situação prática do dia a dia, um móvel ele não consegue permanecer com uma velocidade fixa durante todo o trajeto. Então tem hora que o trânsito está melhor e dá uma acelerada, tem hora que você tem que parar no pedágio, às vezes a pessoa vai abastecer, então ela modifica muito, de modo que se a velocidade média, como eu falei, é 30 metros por segundo, ora a pessoa ela desenvolveu uma velocidade maior do que essa, ora a própria velocidade e ora menos, tá bom? Então, vamos calcular a partir desse primeiro exemplo qual a velocidade média desse carro, tá? Que ele sai aqui de A e chega em B. Ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo e depois no fim tem uma velocidade de 50 metros por segundo. A gente percebe, pessoal, que o seguinte, essa velocidade ela varia. Tudo bem? Quando a velocidade varia, a gente diz que a gente tem um movimento variado. Agora, essa velocidade pode variar de maneira uniforme, ok? Se o movimento estiver submetido a uma aceleração constante. Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, como que a gente define o espaço final e o espaço inicial e o tempo final e o tempo inicial? Ora, você pode pegar, por exemplo, e considerar aqui como um referencial. E de referencial a gente já viu bastante. Considerar a trajetória positiva aqui para a direita. E no referencial, pessoal, o espaço inicial, como eu estou no próprio referencial, é zero. Ok? Então o intervalo de tempo também vai ser zero, porque eu vou começar a contar o fenômeno a partir daqui. Como eu orientei positivo para a direita, então ó, daqui são 400 metros. Então aqui ó, no fim, o espaço final vai ser de mais 400 metros. E o tempo final coincide com o tempo transcorrido. Ó. Saí daqui, levei 5 segundos para percorrer, então 5 segundos. O que vem a ser a velocidade média? Ora, então a velocidade média vem a ser espaço final menos espaço inicial. 400 menos 0, que vai dar 400. Dividido por tempo final menos tempo inicial. 5 menos 0 dá 5. Ora, 400 dividido por 5 coincide com 80 metros por segundo. Então eu digo que a velocidade média aqui desse carro, desenvolvida nesse trajeto, é de 80 metros por segundo. Agora eu quero chamar a atenção para um ponto
aqui, que é o seguinte. Tem muitas pessoas que diante desse exercício resolvem o seguinte: ah, Frederico, eu apenas pego a distância entre os pontos e divido pelo tempo. Acontece, pessoal, que se você fica com isso na mente, eu pego a distância entre os pontos e divido pelo tempo, quando você for fazer exercícios mais difíceis, você pode acabar errando. E eu vou mostrar para vocês mais adiante no nosso vídeo o porquê que isso muitas vezes não dá certo. Tá bom? Então vamos se apegar mesmo à teoria. Espaço final menos espaço inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Sempre fazendo isso daqui. Ok? Agora vamos para o exemplo de baixo. O exemplo de baixo, ele é bem similar. Só que agora, o que acontece? A velocidade do carro, ela é uma velocidade constante. Eu tenho o mesmo percurso, 400 metros em 5 segundos. Então vamos lá, ó. Se eu adoto o referencial aqui positivo para a direita, considero o referencial aqui, adota a trajetória positiva para a direita. Então o espaço inicial aqui no próprio referencial é zero. O tempo inicial também é zero. Aqui, nesse pedaço, eu vou ter o espaço final 400 metros, porque ó, daqui até aqui 400 metros a favor da trajetória adotada mais 400, e o tempo final exatamente também de 5 metros por segundo. Quando eu calculo a velocidade média, eu vou ter a velocidade média, é o que? Espaço final menos inicial, 400 menos 0, 400. Dividido por tempo final menos tempo inicial, dá 5. Dá os próprios 80 metros por segundo. Nossa, que legal! Então a velocidade média coincidiu com a velocidade do móvel. Exatamente, pessoal. E isso daqui é um caso muito importante e muito famoso. A velocidade média de um carro num trajeto, ela vai ser igual à velocidade do próprio carro no trajeto quando o movimento for uniforme. Ah, Frederico, aqui esse carro não poderia ter desenvolvido uma velocidade de 80 metros por segundo? Até poderia, tudo bem? Mas acontece que o seguinte, eu vou ter que a velocidade média vai ser necessariamente igual à velocidade do móvel em todo o trajeto, se obrigatoriamente esse movimento for um movimento uniforme. E movimento uniforme é aquele no qual a velocidade ela permanece constante, tá bom? Isso levando em consideração o módulo dela. Beleza, pessoal? Então, marca aí que essa informação é muito importante. Só que na prática isso daqui não acontece, porque é impossível num trajeto assim, num trajeto longo, ok? O móvel desenvolver uma velocidade constante durante todo esse percurso. Então, vamos aqui para o nosso último exemplo, onde nós vamos calcular a aceleração média. Bom, então você percebe que o que? Esse carro está numa chamada de posição A e uma posição C, ok? A velocidade inicial desse carro, aqui em A, é de 40 metros por segundo. Passaram-se 10 segundos e ele tem uma velocidade C, uma velocidade aqui no ponto C de 10 metros por segundo. Qual vai ser a aceleração média desse carro? Ora, por definição, a aceleração média é o quê? Velocidade final menos inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Se eu considero o referencial aqui, pessoal, e adotei positiva aqui para a direita a trajetória, ok? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a aceleração média vai ser quem? Qual vai ser o espaço final? Ora, aliás, a velocidade final. A velocidade final é essa daqui, ó, de 10 metros por segundo, ok? E aqui, ó, a velocidade inicial no referencial, V0, vai ser igual a quanto? De 40 metros por segundo. Então, basta eu fazer velocidade final menos velocidade inicial, que vai dar 10 menos 40, dividido por variação de tempo. Ora, tempo final, 10 segundos. E o tempo inicial? Ora, aqui no referencial, eu vou considerar o fenômeno a partir daqui. Pum! Tempo inicial, então, 0. Tempo final, 10 segundos. Então, dividido por 10. E aí eu vou ter uma aceleração média de quanto? Menos 30 dividido por 10, vou ter uma aceleração média de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, Frederico, mas o porquê que essa aceleração está dando negativa? Essa aceleração está dando negativa, pessoal, pelo seguinte motivo. Como a gente já viu na aula de classificação dos movimentos, o que acontece? Essa velocidade, ela segue a orientação da trajetória. Então, por isso que ela é positiva.
Só que eu percebo que o módulo da velocidade está diminuindo, ó, 40 passou para 10. Então significa que o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Como a velocidade está para a direita, obrigatoriamente a aceleração ela está para a esquerda. E se a aceleração está para a esquerda, ela está contrária à trajetória, logo ela será negativa. Por isso que tem esse sinal também de negativo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Essa aula aqui, ela contemplou várias coisas que a gente já viu. Tudo bem? Pensando em termos de distância, ok? Variação de espaço. Pensando em adotar referencial, espaço final, tá bom? Espaço inicial, velocidade final, velocidade inicial. Então, conceitos muito importantes. Aqui eu montei uma tabelinha onde a gente tem uma conversão muito famosa das velocidades. Então, se você está fazendo um problema ali, quando aparecer uma velocidade de 36 km por hora, você sabe que ela é de 10 metros por segundo. Por quê? Porque a conversão metros por segundo para km por hora, de metros por segundo para passar para km por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. E para passar de km por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Então aqui tem valores muito famosos. Ó. 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. 72 é igual a 20. 90 km por hora é igual a 25. 108 km por hora é igual a 30. E 180 km por hora é igual a 50 metros por segundo. É bom sempre ter isso daqui em mente. E lembrando de um detalhe importante, que nem sempre a distância vai coincidir com o espaço. Quando a gente fizer exercícios mais difíceis, ali para frente vocês vão perceber isso daí, tá bom? Então sempre lembrem-se, variação do espaço por variação do tempo. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente fica por aqui. Peço encarecidamente que você compartilhe os nossos vídeos, tudo bem? Para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Deixa nos comentários aí o que você está achando. Lembrando que no link da descrição aqui a gente tem o nosso Instagram. Entra lá, dá uma conferida. A gente está fazendo uma série de publicações, diversas matérias. Tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Lembrando, ó, clica no sininho para ficar esperto quando a gente lançar vídeo novo, tá bom? Forte abraço!